você, comissário novinho, comissária novinha ou comissário experiente. Sejam bem-vindos ao meu canal aqui no YouTube. Essa é a aula 1, numa sequência de aulas aí para ajudar a melhorar o seu inglês para comissários de voo. E hoje eu vou começar com um assunto assim bem que está em alta, né? Que é a ligação da Gol, e eu deixei aqui tudo prontinho para a gente fazer essa aula sobre a ligação da Gol. A Gol Linhas Aéreas está aí fazendo ligações para os candidatos a comissários de voo, e parte dessa ligação ela é feita em inglês. Então, para você conseguir atender essa ligação e ir bem nessa entrevista, você precisa saber aqui de algumas coisas, né? Como, por exemplo, quais são as perguntas que podem ser feitas. E eu vou abrir tudo aqui para você, aqui nessa aula aqui do YouTube. Então, vamos lá. A ligação ela é feita, primeiramente, em português, e aí o entrevistador vai falar, agora nós vamos bater um papo em inglês. Você está pronto? Aí você vai falar, claro, estou, vamos lá. E antes da gente começar, né, a fazer uma simulação aqui de ligação, o que eu quero que você aprenda? Algumas frasezinhas que podem ser muito úteis. Na verdade, elas são fundamentais aqui para você conseguir atender essa ligação na hora que você não está entendendo muito bem o que estão falando. O nervosismo vai vir, é normal, você vai ter que falar que você está nervoso, né, para se justificar, porque é muito chato, né, a gente ficar toda hora perguntando, né, não entendi, não entendi, não entendi. Então, aqui eu vou ensinar algumas frasezinhas bem legais que vai te ajudar aí na hora de falar que você não entendeu, e o entrevistador vai entender que você está nervoso e está precisando de um empurrãozinho e um pouco de paciência também da parte dele. Vamos lá, a primeira frase é I'm sorry, I didn't understand. Would you repeat, please? Desculpa, eu não entendi. Você pode repetir, por favor? Repete comigo. I'm sorry, I didn't understand. Would you repeat, please? Você pode até pausar agora essa aula, né, e anotar. E aí, qual que é a recomendação, né, que eu passo para você? Que você faça cartõezinhos para você poder decorar essas frases. Vou explicar para vocês, eu uso muito esses cartõezinhos no meu método. Então, esses cartõezinhos aqui, ó, você vai na papelaria, aí você vai pedir cartões pautados, né? E aí você pode escolher o tamanho que você quer. Ele é bem barato mesmo, custa menos de R$10. Tem uma gramatura legal para você poder usar canetinha na hora de estudar. Se você quiser, eu sou daquelas, né, que tem coleção de caneta colorida, coleção de canetinha, e para eu estudar, para eu conseguir gravar, eu preciso escrever cada olhinha de uma cor, cada assunto de uma cor. Eu sou dessas. E aí, o que você pode fazer? Aqui tem uma gramatura legal, eu gosto desses cartões por causa disso. Você vai escrever esta frase aqui nos cartõezinhos em inglês, e do outro lado você vai colocar a tradução no português, e aí você vai estudar por aqui. De repente, até fazer uma consulta, né, na hora da ligação, não sei, se está com seus cartõezinhos na mão, é mais fácil de você se virar ali do que ficar virando páginas de caderno. Esses cartõezinhos, eles têm que ser soltos, tá? Não adianta você querer comprar aqueles cartões que tem uma argola aqui, existe, né, flashcards com a argola aqui, não recomendo, porque o legal é você estudar a frase. Se você aprendeu, você põe numa pilha. Se você ainda precisa estudar mais aquele assunto, você põe na pilha que você ainda precisa decorar. Então, a primeira frase é I'm sorry, I didn't understand. Would you repeat, please? Agora vamos para a segunda frase. E essa daqui é ótima, ó. I'm a little bit nervous. Eu estou um pouco nervosa. Nervosismo é normal, né?
É normal, principalmente numa entrevista em inglês, eu só não recomendo você falar isso daqui na Emirates, tá? Mas se for em inglês de uma empresa aérea brasileira, eu acho que tá tudo bem você falar. I'm a little bit nervous, porque você vai ficar nervoso, tá? Pode ter certeza. Escuta o que eu tô te falando. Já passei por isso. I'm sorry, I didn't catch that. I'm sorry, I didn't catch that. O que quer dizer isso? Olha, desculpa, mas eu não consegui pegar aí o que você falou, tá? Eu não peguei, né? E aí você vai falar, would you repeat, please? Você pode repetir, por favor? Então, de novo, ó. I'm sorry, I didn't catch that. Vamos para a próxima. Aqui, ó. Essa é ótima, ó. A ligação cortou. Sorry, it cut out. Could you repeat that? Sorry, it cut out. Aqui você pode fazer um R, ó, para emendar. It cut out. Could you repeat that? Cortou a ligação. Sorry, would you mind slowing down a little? Pedi para falar mais devagar. Aqui é outra ferramenta também, né? Que você pode usar. Outro truque, né? Outra carta na manga. Sorry, would you mind slowing down a little? Desculpa, você pode falar mais devagar, um pouquinho mais devagar? Bom, e agora vamos para a parte em inglês, né? Algumas frases aqui, algumas perguntas que podem ser feitas. É óbvio que isso daqui não se limita só a isso, tá? Não acha que você, assistindo essa aula, você vai ser, assim, super mega apto a responder esse telefonema, porque não é bem assim, dependendo do seu nível de inglês. Vão surgir outras perguntas, sim, podem surgir outras perguntas. As respostas aqui, elas estão muito simplificadas, é só para você ter uma noção de como é que funciona, porque senão essa aula aqui vai ficar super mega extensa, né? Isso daqui é assunto para várias aulas, porque cada pergunta que pode ser feita tem a sua particularidade. Tem o jeito certo de você responder cada pergunta de RH, mas eu não quero entrar nisso daqui agora não com você, tá? Eu quero só te dar um modelo para que você tenha uma noção do que pode ser perguntado e como é que pode ser feita essa entrevista, tá certo? Eu tenho certeza que se você anotar algumas frases que estão aqui, você vai estar pronto para responder as perguntas. Outra coisa, o que pode prejudicar muito o candidato é a compreensão. Então, o que eu recomendo, né? Escutar áudios para você ir treinando o ouvido, tá certo? Na hora de você ouvir a pergunta, né? Você tem que entender exatamente o que eles estão te perguntando para dar a resposta certa, né? Não adianta você tentar fazer uma information aí que não vai rolar. Então, ó, hello, hello. O alô, né? O hello. How are you? I'm good. Eu sempre recomendo os meus alunos a responderem I'm good. Por quê? Porque quando você fala I'm fine, é muito livrinho de inglês, né? É uma coisa muito, assim, enlatada. E I'm fine não significa que eu tô ótimo. Não, significa que eu tô mais ou menos ali, eu tô meio capenga. E quando você fala I'm good, soa mais natural, né? Para quem é falante da língua inglesa, é mais normal, é mais comum escutar do que I'm fine, ok? Tipo assim, fala, né, I'm fine. Como que a mãe fala alguma coisa para o filho, aí o filho fala, ai, tá bom, é fine, tá? É esse o uso do fine, para você ter uma ideia. Então, assim, eu não recomendo falar I'm fine. Who's speaking? Agora, who is am I talking to? This is... Aí você fala o nome. Speaking. Isso se você já não se apresentou para ele em português, né? Se for feita essa pergunta em inglês, você vai falar This is
your name, né? Seu nome. Speaking. Aqui é a Letícia que está falando. Quando você atende o telefone, né? This is Letícia speaking, tá? É assim que fala em inglês, tá certo? É legal você saber como é que fala mais ou menos no telefone para você mostrar lá na hora que afinal você estudou, poxa, né? Você sabe atender um telefonema em inglês, tá certo? This is Letícia, I'm calling about Go's job interview in English. Então, vai se apresentar, você está se apresentando em inglês, não é o que está acontecendo agora, que está ligando direto em português, depois falando em inglês, tá? Mas, né, se acontecer, então é assim que vai se apresentar em inglês. Ok, I'm ready. E é isso que você vai responder, né? Falar assim, né? Eu posso falar inglês com você? Ok, I'm ready. Já anota essa frase aí no seu cartãozinho. Põe aqui, né? Ok, I'm ready. Certo? Estou pronta ou estou pronto. E aí você vai estudar essa frase aqui para você falar lá na hora. May I talk to you for a minute or for a second, né? A gente pode conversar um pouquinho. Sure. Então, ó, may I talk to you for a second? Olha a pergunta. May I talk to you for a second? Sure. Claro, né? Você quer falar claro? É lógico, né? Sure. Where are you from? Essa pergunta pode ser feita, tá? Bem provável que seja. I'm from São Paulo, I'm from Brasília. Aí ela pode ser feita assim também, né? Where do you live? Onde você mora, tá certo? E aí agora essa pergunta aqui ela é muito feita, tá? Muito feita. Tell me about yourself. Me fale sobre você. E diferente do que pensam, né? Que todo mundo acha que você tem que falar quantos cachorros, papagaio, marido, namorado, não, e quantos filhos tem, não é isso, tá? O primeiro momento quer saber do seu profissional. E aí, o que você vai falar mais ou menos aqui, igual eu falei, as respostas não são tão simples assim quanto parecem, tá? Tem muita coisa por trás, mas simplificando aqui e fazendo, né, meio que uma aula de emergência para você responder esse telefonema, você vai falar o seguinte: eu tenho tantos anos de experiência com, aí você coloca qual que é a habilidade que você desenvolve hoje, trabalhando como. E aqui eu vou falar mais ou menos como é que eu responderia essa pergunta. Eu tenho 19 anos de experiência com atendimento ao cliente, trabalhando como comissária de voo. Essa é a minha experiência, tá? Não é para você falar isso, não, tá certo? I have 19 years of experience with customer service working as a flight attendant. Eu falaria isso, tá? Você vai falar a sua experiência, mas não pode fugir muito do que eu falei aqui para você. Não a experiência, e sim o formato da resposta, tá? Está diretamente relacionado às habilidades que um comissário de voo tem que ter. Who do you live with? E com quem que você mora? Aí você vai falar, I live with. Você vai falar aqui com quem que você mora, a pessoa, né? As pessoas que você mora, my husband, my daughters, e aí tem que saber frases não, as palavras, né? Os membros da família, né? Family. Você tem que estudar esse capítulo aí. Daughter, sister, brothers, mother, father, grandmother, grandfather. E se você mora sozinho, sorte sua, porque aí você só vai responder I live by myself. Ó, como é que fala então? Eu moro sozinho? I live by myself. E aqui, ó. What do you like to do in your free time? What do you like to do in your free time? O que você faz no seu tempo livre? I like reading. Eu gosto de ler.
Agora vamos conversar sobre essa resposta aqui, né? Tudo que você for falar, assim, eu gosto de ler, eu gosto de seriado, eu gosto de assistir filmes, toma cuidado, porque vão te pedir para contar toda a história do abençoado seriado aí. E se você você não tiver inglês ainda para tudo isso, né? Acho melhor você falar uma coisa mais uma coisa mais tranquila, né? Go to the park, sei lá. Eu gosto, I like going to the park. I like to take my dog for a walk. I like to walk my dog. Eu gosto de andar com o cachorro, eu gosto de ir para o parque. E você vai ter que ver aí. Nesse momento, né? Perguntando sobre amenidades, pode ser feita a pergunta: o que você está fazendo agora? What are you doing right now? E aí você tem que tomar cuidado com o tempo verbal que você vai usar. Qual o tempo verbal que você vai usar para falar uma coisa que você está fazendo nesse momento? Anota aí, ó, present continuous. Agora, aí tá. O que você gosta, né, de fazer, aí você já vai usar outro tempo verbal. Eu gosto, e aí vai ser o simple present. Agora, vamos lá. Why do you want to be a flight attendant? Por que você quer ser um comissário de voo? Eu não gosto de rotina e eu realmente gosto de atendimento ao cliente. Então, aqui, ó, I really because I don't like routine and I really like customer service, né? Eu quero ser comissário porque eu não gosto de rotina, eu realmente gosto de atendimento ao cliente. Mas é a mesma coisa para o Tell Me About Yourself. Essa aqui é a minha resposta, você pode dar a sua. Esse daqui é um modelo de resposta, né? Igual eu falei, na hora da emergência, eu deixo você usar as minhas respostas, tá? Não se preocupe, é em inglês mesmo, aí depois você estuda mais com a entrevista, para a entrevista com o gestor, e também para a terceira fase de inglês, né? Não se esqueça que na terceira fase tem o listening, para ver como é que tá o teu ouvido, para ver que você está entendendo, tá certo? Não se esqueça. Pelo menos teve, tá? Para a gente de aeroporto teve. Como é tudo muito novo aqui para a gente está seguindo nos moldes da última entrevista da Gol para a gente de aeroporto, mas pode ser que não caia a mesma coisa. Outra coisa, tá? Se você é comissário da Latam, da Azul e está assistindo essa aula porque você também precisa aprender inglês para comissário ou reciclar o seu inglês para comissário, essa aula serve para você também, para você poder fazer a sua prova ICAL, tá? Porque essas perguntas também caem na prova ICAL, inclusive na própria prova ICAL da Gol, tá certo? São feitas, sim, essas perguntas. Where did you learn how to speak English? Onde você aprendeu a falar inglês? Where did you learn how to speak English? I'm still studying. I'm taking some English classes. Eu ainda estou estudando, estou fazendo aulas de inglês. Agora, for how long have you been studying English? Cuidado aqui com esse tempo verbal, que ele é o present perfect continuous, tá? E aí você vai responder no mesmo tempo. I have been studying English for, sei lá, 1 year. Por quanto tempo você tem estudado inglês? Por que eu usei esse tempo verbal aqui? Quem fez a prova da GUP deve ter estudado isso daqui. Você usa esse tempo verbal para quê? Para expressar algo que começou no passado e agora continua na mesma, né? E é uma coisa que está em ação aí, né? O negócio está rolando, que é esse tempo verbal, o present perfect continuous, tá? Algo começou no passado e agora continua rolando, tá certo? I have been studying English for 5 years. Então, ó, aqui, né, eu estudo inglês, deixa eu pensar quanto tempo, há muito tempo. Aí, eu acho que eu estudo inglês há 30 anos, tá? I also went to the... Aí você vai falar se você fez intercâmbio. Esse daqui é para ver se você fez intercâmbio, né?
Pode ser feita uma pergunta que é assim, ó, have you ever been abroad? Deixa eu até colocar aqui. Então, tá aqui, ó. Coloquei a pergunta, have you ever been abroad? E aí, você já esteve no exterior, né? E aqui eu respondi. E olha só, aqui eu respondi com simple past, porque eu fui, fiquei e já voltei. Foi um fato que aconteceu isolado no ano passado. I also went to the United States to study English as an exchange student. Eu também fui para os Estados Unidos para estudar inglês como um intercambista, para fazer intercâmbio, né? As an exchange student é como um intercambista, para fazer intercâmbio, tá certo? Como é que fala intercâmbio, né? Em inglês, exchange program. Exchange program. Tem muito aluno, né, que fez intercâmbio também, né, de um mês no Canadá, na África, países da Europa, Estados Unidos, bastante mesmo. Tem até que fez, acho que no Uruguai, tá? É óbvio, né, que você ter feito intercâmbio não significa que você já está com a vaga garantida, mas é uma ajuda aí, né, para você aprender melhor o idioma, um pouquinho mais. Não significa também que você não vai precisar mais estudar inglês, né, que não é verdade, e também para você aí ficar mais desenvolto, ter um conhecimento cultural melhor e maior para poder agregar na hora da sua entrevista. How long did you stay there? Quanto tempo você ficou lá? Aí você vai falar 1 month, 2 months. Vai falar o tempo que você ficou, se esse é o seu caso, né? Se não for, tudo bem, não tem problema nenhum, tá certo? Tenho muito aluno que consegue falar inglês e nunca viajou para lugar nenhum. E aí, ó, outra pergunta, lembra que eu falei o que você está fazendo agora, o que você gosta de fazer? Podem perguntar também o que você fez na semana passada, e agora sim, você vai ter que responder com os verbos no passado. What did you do last weekend? Aí você vai falar, I went to the mall. Eu fui para o shopping. Ou senão, você vai colocar o que você realmente fez com o verbo no passado. Cuidado com os verbos irregulares no passado, tá? Fica a dica. Estuda bastante. Coloca aí suas respostas nos seus, ó, flashcards. É legal estudar as perguntas também. Faça flashcards de perguntas. Para quê? Para na hora que você ouvir, você lembrar mais ou menos e saber qual que é a resposta que você tem que dar. De repente, você pode colocar assim, ó, a pergunta e a tradução e a sua resposta com a tradução. Ótima dica aí também, ó, para você estudar para esse telefonema. Eles estão ligando a qualquer, assim, tempo inteiro, pode receber essa ligação a qualquer momento. Eu tenho alunos que tiveram a nota 50 e receberam a ligação, alunos que tiraram 90 receberam a ligação também, tá certo? Então, assim, não sei qual foi a nota de corte, acho que foi 50, mas eu não sei. Eu falei para vocês que a nota de corte com certeza seria baixa, né? E se foi 50...